Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de História do Ceará. A gente vai retomar a nosso conteúdo da aula passada, que a gente vai fazer a correção, né? Foi sobre contagem do tempo da página 22. A gente teve duas questões, né? Foram só essas questões aqui, certo? Eu vou só aproximar pra gente poder ver. E na primeira questão ele diz: escreva no espaço abaixo o ano do seu nascimento e em seguida passe-o para o século correspondente. Então, você vai dizer o ano que você nasceu, tá? Isso aí é a resposta pessoal. Digamos que você nasceu em 2010, então você vai colocar 2010 aqui. E qual é o século em que pertence 2010? Vocês lembram como é que a gente faz para descobrir o século? A gente corta os dois últimos números. Quando termina em 00 tem uma regra, quando não termina em 00 tem outra regra. Aqui no caso não termina em 00, termina em 10. Então você corta o 0 e corta o 1. O que que sobra? Sobra 20, né? Esse número que sobrou você vai somar com 1. 20 mais 1 dá quanto? 21. Ou seja, 2010 pertence ao século 21. Em algarismo romano é assim que representa, x, x, y, tá? Aqui na 2 diz o seguinte: escreva a que século pertencem os seguintes anos. Então, aqui nós temos o ano de 1822. Então, como não termina em 00, a gente vai cortar os últimos dois números, né, o 20 e o 2. E a gente vai pegar o número que sobrou, no caso foi 18, e vai somar com 1. 18 mais 1 dá 19. Então, nós temos aqui século 19. Em algarismo romano é assim que representa. Eu coloquei aqui entre parênteses, tá? Mas não precisa colocar. Eu coloquei só para informar que isso aqui significa 19, tá? Aqui nós temos 2001, mesma coisa. Corta, corta. Nós ficamos com 20 mais 1, que dá 21. Então, pertence ao século 21. Aqui nós temos o ano de 620, a gente vai cortar o 2, vai cortar o 0, vai ficar 6, né? 6 a gente soma com 1, fica 7, isso significa que 620 pertence ao século 7, tá? Aqui nós temos 1789, corto 8, corto 9, fica 17. 17 mais 1, 18, então pertence ao século 18. E aqui nós temos 1600, olha aqui termina em 00. Quando termina em 00, a gente só corta os dois zeros. E a gente usa somente o número que sobrou, não precisa somar com nada. Se sobrou 16, significa que 1600 pertence ao século 16, certo? A gente terminou, né, a correção e a gente vai entrar no nosso novo assunto, que é sobre linha do tempo, que é da página 22 e página 23, tá? Além disso, a gente encontra as seguintes informações, vamos acompanhar aqui. A elaboração de uma linha do tempo é uma atividade que exige pesquisa, reflexão sobre os fatos e ordenação desses fatos para localizá-los cronologicamente em meio a um grande número de períodos. Não existe um único padrão para se fazer uma linha do tempo. Pode ser feita numa linha horizontal, numa linha vertical, em especial em forma de árvore, entre outras formas. Através da linha do tempo, relacionamos fatos significativos que nos fazem perceber que o conhecimento histórico nunca está concluído, pois a história é contínua, surgindo sempre novas informações. Aqui nós temos, gente, uma ordem cronológica, tá? O que é a ordem cronológica? Assim, você vai pegar vários fatos, né? Supondo que você vai fazer uma linha do tempo sobre a sua vida. Então, você vai pegar todos os fatos mais importantes da sua vida, né? Desde o seu nascimento até o dia atual. E aí, você vai primeiro colocar datas, né? Nesses fatos, né? Dia do seu nascimento foi dia tal, do mês tal, do ano tal. Então, a primeira coisa é o seu nascimento. Depois, teve o período em que você entrou na escola com 3 anos. Depois, teve o período em que você se formou no ensino fundamental, você saiu do ensino fundamental 1, passou para o ensino fundamental 2, tá? Então, assim, você vai colocando na ordem das datas, né? Desde a data mais antiga, do fato mais antigo até o fato mais recente, certo? Aqui a gente tem alguns fatos, né? Que é sobre o Ceará, tá? E aqui ele começa, ó, em 1535, e ele vai os anos vão aumentando, ó. 1654, 1713, 1884, 1877, 1900, 1915, 1930, 1975 e assim vai, ó, até aqui nós temos o último fato foi mostrado de 2017,
tá? E aqui você poderia acrescentar mais coisas que você conhece, por exemplo, aqui em 2020, né? Acrescentar a questão da pandemia, que não só o Ceará, mas o mundo todo está passando, mas aqui já entrava aqui nesse quadro de 2020, então você está vendo que a linha do tempo, ela segue essa ordem cronológica, né? Ela tem as datas e é sempre do fato mais antigo até o fato mais recente, certo? Continuando aqui, esse tempo que marcamos por meio de calendários e relógios e dividimos em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, etc. É chamado de tempo cronológico. Já o tempo histórico não tem duração precisa, está relacionado ao tempo em que durou um certo modo de vida nas sociedades. Então, mais uma vez a gente cai nesses dois conceitos de tempo cronológico e tempo histórico. Tempo cronológico, como está dizendo aqui, é quando a gente divide em anos, horas, dias, meses, enfim, né? Essa divisão são as datas, né? São os tempos cronológicos. O tempo histórico, ele vai de acordo com o período em que cada fato aconteceu. Por exemplo, se você está falando da Segunda Guerra Mundial, teve um período ali em que ela aconteceu, o ano em que ela começou e o ano em que ela terminou, né? Então, tem o ano que ela começou e o ano que ela terminou. Esse é o tempo histórico da guerra, da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, que durou tantos anos. Aí, se você já pegar um outro fato, né? Como, por exemplo, se você pegar o que a gente está vivendo agora, da pandemia, ela está durando um ano, né? Espero que dure só esse ano mesmo. Então, você pegar um fato que está acontecendo durante um ano, né? É o tempo histórico dessa pandemia, comparado ao tempo histórico da guerra, que foi ali durante 6 anos, né? Durou 6 anos, foi de 1939 a 1945, então durou 6 anos. Então, assim, você tem dois fatos históricos com tempos históricos diferentes, entendeu? Então, cronológico é esse que a gente pode dividir, né, em todos esses pontos que a gente colocou aqui. E o tempo histórico depende da duração que cada fato, né, tá acontecendo na sociedade, certo? Agora, vocês têm aqui a indicação das atividades, né? A atividade que a gente tem da página 24 é só uma questão, tá? É só a primeira questão, certo? Da página 24, que é ali na parte que tem dizendo história no dia a dia. E tem a parte ali agora, eu já sei que é da página 24 e 25, são a primeira questão e a segunda questão, tá? Então, de novo, da página 24 é só a primeira questão, ali do história no dia a dia. E da página 24 e 25, no agora eu já sei, é da página questão 1 e questão 2, tá? Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Se cuidem, façam atividades direito, voltem sempre no conteúdo, tá? Pra ler. Um beijo e até a próxima aula.